Você tem que ser letal, mas não matar ninguém. Mas você tem que ser perigoso, o mais perigoso que você puder ser. Ser o mais sharp, que é a linguagem que ele usou, que é mais afiado, mais... Por que disso? Porque a virtude não está em você ser fraco. Ser fraco não é virtude. Verdade. A virtude é você ser o mais letal possível e daí a virtude é você usar isso para o bem. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, vamos dar início a mais um episódio aqui do GentilCast e hoje com o tema Advocacia, Empreendedorismo e Missão. É possível conciliar? Hoje estou aqui com Wesley Moura, seja muito bem-vindo Wesley. Muito obrigado. É um prazer ter você aqui com a gente, com as pessoas que vão estar nos assistindo, nos ouvindo ali também pelo Spotify. Não nos conhecíamos, né, Wesley? Verdade. Eu acho que tivemos a oportunidade de uma hora antes ali a gente bater um papo, trocar uma ideia, a gente falou muito pouco ali pelo WhatsApp também, mas seja muito bem-vindo, fica à vontade, tenho certeza que esse tema vai ajudar muitas pessoas, né, que já seguem a gente, ou até mesmo para que as pessoas possam compartilhar esse assunto com outras pessoas, tá? Mas quem está em casa ou quem está no carro, em qualquer outro lugar aí que não conhece o Wesley Moura, quem é o Wesley Moura? Boa noite, muito obrigado, Wellington, pelo convite, recebi com muita honra. Boa noite para você também que está ouvindo, espero que você tenha uma boa experiência aqui com a gente está com o coração super aberto. Quando eu vou responder, alguém me pergunta quem é Wesley, é uma pergunta que ela tem várias camadas, mas eu levo com muita tranquilidade para dizer que eu sou um filho amado de Deus, acima de tudo. Amém. Estou aqui para servir, e nesse momento de servir, eu também sou advogado, também tenho minha ONG também, a gente trabalha como voluntário para realmente levar isso para o mundo. Também virei um empreendedor, a gente vai conversar sobre isso, mas fiquei com 9 anos como diretor jurídico de multinacionais, quase 9 anos, e agora recentemente eu estou realmente empreendendo de maneira mais ativa. Eu estou com o meu escritório, o WM Advogados, e além disso, além do WM Advogados, também tenho o Instituto Insight, que é uma forma que a gente vive a vida, o servir na prática de uma forma mais estruturada. Legal. Mas basicamente é isso. Eu até dou risada às vezes, né, Wesley? Porque quando a gente se falou, você fez uma breve apresentação ali, né? Sim. Eu falei, poxa, o Wesley, por tudo isso que ele viveu, ele já deve ter uns 70 anos, né? Quase isso. E aí você falou, não, eu tenho 33. Eu falei, nossa, mas já viveu bastante coisa, né? E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Antes disso, eu quero apresentar aí os nossos apoiadores, tá, Wesley? Hoje a gente tem aqui, ó, a Empório, ó, pode ver que tá bem pesado aqui, tá? Daqui a pouco eu vou te entregar. Legal. A Empório Natural são 2 lojas, né, de produtos naturais, fica bem próximo aqui, mas num raio aí eles acabam entregando, São Paulo também. Produtos naturais, eu vi ali nos bastidores que a gente conversou, você é um cara muito regrado, né? Então lá eles têm whey, tem todas as proteínas, a granel, tudo que você precisa nessa questão de saúde, relacionada à saúde, você pode passar lá na Empório Natural, porque eles têm tudo lá. E é legal porque eles é uma empresa que apoia o nosso projeto, né? Sempre falo que o nosso projeto é um projeto social, né? A gente tentando levar o bem para as outras pessoas, né? Fazer com que as pessoas, às vezes, tenham uma ótica diferente da vida, daquilo que eles estão passando, ou talvez diminuir um pouco o seu problema mediante a um problema muito maior que o seu, né? Então a gente tem feito isso, então quero agradecer de coração o Guilherme e a Janaína por nos apoiar, né? E eles estão localizados aqui próximo, na Avenida do Tabuão, 4425, Tabuão, São Bernardo do Campo, e aqui na rua MMDC 373, Paulicéia, São Bernardo do Campo. E o Júnior aqui, ele vai colocar aqui embaixo o @Empório Natural SBC, e lá no Instagram, vocês podem entrar no Instagram, qualquer dúvida que vocês tiverem lá, é só falar com toda a equipe que estão muito bem treinadas e preparadas para fazer o melhor por você, ok? E temos também a Clínica Gentilmente, que é esse espaço lindo, maravilhoso, né? Que sempre nos acolhe muito bem, cuidando da mente em todas as fases da vida, isso é muito importante, né? Porque eu sempre falo isso muito abertamente, que eu faço terapia, tenho você também, né, Wesley?
Eu tenho indicado aí para os meus amigos, clientes, né, e falado um pouquinho daquilo que me transformou, porque eu tenho certeza que através do nosso depoimento a gente acaba arrastando um número maior de pessoas, tá? E aqui, para quem quer conhecer a Clínica Gentilmente, no Instagram é @Grupo Gentilmente PC, né, o Júnior vai colocar também. Estamos localizados na Rua Álvaro Alvim, número 400, Paulicéia, São Bernardo do Campo. Então, se você precisar de atendimento online, se eu não me engano, o seu é online, né, Wesley? Então, se precisar de atendimento online, presencial, não tem desculpa, né? Basta você dar o primeiro passo e ver uma transformação na sua vida, ok? Chega de merchan, deixa eu já te entregar aqui, Wesley. Ó. Muito obrigado. Tá, depois gostei porque, olha, é um dos poucos presentes que de fato eu vou usar. Sim, porque normalmente o pessoal me dá chocolate. Que você já... Então eu acertei. É por questão de sabor mesmo. Não é meu fraco. Meu fraco é pro salgado. Sim, então, excelente. Então. Aqui, eu já vi que tem grãos aqui e tal. Então, você vai, tem tempero. Muito obrigado. Também. Muito obrigado. Legal, muito obrigado. Pode pôr embaixo aí, tá? Então vamos lá, Wesley. A gente sempre fala um pouquinho antes aí sobre esse tema, né? Qual que é o tema? E me chamou bastante atenção. Advocacia, empreendedorismo e missão. É possível conciliar, né? Como que você faz para ter todas essas manobras aí no dia a dia, Wesley? Sua pergunta é muito boa, e até acho que o tema ali o título do nosso podcast, ele acaba sendo bem propositivo, porque normalmente a gente é acostumado a viver num ambiente, num mundo, onde as pessoas acreditam que elas têm que viver com o ou. Ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Ou a gente consegue estudar, ou a gente consegue ter de fato algum tipo de experiência prática. Ou a gente vai, ou a gente fica. Ou um, ou outro. Ou a gente é rico, ou a gente é cristão. Ou a gente é honesto, ou a gente não é empreendedor. Então, a gente vive num mundo realmente onde a filosofia de macro ela é de escassez. E quando a gente fala isso, muitas vezes as pessoas acabam atribuindo esse tipo de fala a uma fala de coaching, etc. Mas até mesmo para quem a gente está no Brasil, o Brasil tem mais de 90% nos últimos dados, onde pessoas estão vinculadas mais com a seara cristã. E dentro da própria seara cristã, as pessoas acabam interpretando, tendo uma hermenêutica bíblica equivocada. Eu me considero um curioso, um leitor, desde criança, sempre lendo e me aprofundando com livros que falam sobre, de outras ciências também, e também da própria Bíblia. E os livros, eles mostram que a própria Bíblia não mostra um entendimento de escassez. A gente vai pegar, por exemplo, a história de Jó. A gente vê que eu tenho até uma palestra que eu faço, que eu cito e dou uma aprofundada na história de Jó. Porque Jó é um homem que viveu a plenitude e o máximo de todos os aspectos da vida. Ele venceu em todas as áreas. A gente começa pelos primeiros versículos do próprio capítulo 1 do livro de Jó. Ele vai estar colocando lá que ele era um homem que o próprio Deus se orgulhou. Só houve 2 homens em toda a Bíblia que há registros que o próprio Deus se orgulhou de alguém. Sabe quem são esses 2? Não. Um é Jó, no Antigo Testamento. O segundo homem é Jesus, no Novo Testamento. Quando lá no batismo, o próprio Deus fala, esse é meu filho amado, ó como compraz. Mas o elogio que Deus é relatado aqui pelo livro, que muitos dizem que foi Moisés quem escreveu, da história de Jó, ele é um relato da própria boca de Deus. Então não é, por exemplo, como a frase de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que também foi um autor que colocou, humano. Não, aqui é um relato que diz essa frase foi emitida pela boca do próprio Deus. No versículo 8 ele dá em remeter que havia uma assembleia no céu, onde representantes de outros, que dá a entender daí, provavelmente até mesmo não só países, mas planetas, porque ali diz que o Satanás foi representar a Terra. Ou seja, se é uma assembleia e ele veio representar a Terra, então dá a entender que estavam lá vários outros representantes de outros lugares. Então é o texto mais próximo que dá para dizer que tem vida fora disso daqui em algum lugar que a gente não tem acesso ainda. Então naquele momento ali a gente percebe que Deus se orgulhou. Você viu lá meu filho Jó, meu servo Jó, que é reto e íntegro. E me dá muita alegria. Então ali ele está dizendo o quê? Que é o próprio Deus dizendo que ele é um homem íntegro. Então não é aqui uma visão humana que muitas vezes eu posso olhar para você, o Hélito, você aí de casa, pode dizer, olha, essa pessoa aqui aparentemente é uma pessoa ética, correta, honesta, mas é uma visão muito parcial, porque a gente não consegue olhar o interior da pessoa. Agora aqui foi realmente um ser humano sendo elogiado pelo próprio Deus. Então aqui na vida dele a gente vê que, então, beleza, caráter ele tinha. A gente vai, não, tudo bem, mas talvez o Wesley ele não era uma pessoa que tinha caráter, mas quem é de Deus, então ele era humilde, não era rico. Não, ele diz que ele não só era bem sucedido, como ele era o homem mais rico de todo o Oriente, ou seja, todo mundo conhecido naquele momento. Então, como se hoje ele fosse, a gente estivesse falando do Elon Musk, que na prática dizem que, contando realmente toda a riqueza, seria o Putin, o homem mais rico do mundo. Mas como não dá para
a oferir isso, então até mesmo por ter coisas legais, etc. Então a gente mais vai pelo padrão Forbes ali, que quem mais figura na primeira posição é o Elon Musk. Então, como a gente fala, Deus elogiando o Elon Musk sendo de caráter, aí também de riqueza. Então, beleza, mas então ele era rico, mas como é sempre ou isso ou aquilo, então ele não tinha uma boa família. Não, diz que ele tinha uma boa família, e não só tinha esposa, como tinha filhos. E lá, não, mas beleza, então ele não foi um bom pai. A gente pode questionar, não, mas o versículo seguinte diz que eles visitavam, cada mês era a ceia na casa de um dos filhos, e os irmãos se iam na casa do outro que estava tendo naquele momento, e as irmãs acompanhavam. Eles se revezavam entre a casa dos homens e as irmãs acompanhavam. Então, ou seja, ele não só era riqueza, um homem íntegro, fiel, tinha um bom casamento, tinha filhos, e os filhos realmente tinham um ambiente muito bom. E daí termina essa parte dizendo que ele fazia sacrifícios para os filhos, pedindo perdão a Deus se porventura algum deles tivesse pecado. Eu gosto de usar a história de Jó por quê? Porque ele viveu uma vida de excelência em todas as áreas da vida. Então, da perspectiva até mesmo bíblica, é impossível você afirmar que as pessoas confundem aquele texto do Novo Testamento, de que quando Jesus fala, né, que é mais fácil um camelo passar por um vão de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Mas retira esse texto de contexto. Porque quando a gente vê o próprio texto de Jó viveu uma vida 10 de 10. Ele teve acesso a tudo de bom e de melhor. Ele viveu na plenitude de todas as áreas da vida e foi reconhecido pelo próprio Deus. Não é à toa que o relato de Jó está descrito. E o próprio Deus elogiando ele. Na minha maneira de entender, a Bíblia só tem um crivo do qual Deus não vai entregar uma bênção muito grande na sua vida ou na minha. Se essa bênção que ele for entregar nos for retirar a salvação, Deus não entrega. Porque o propósito maior de Deus é que você e você de casa seja salvo. Se ele for entregar algo para nós que vai tirar a nossa salvação, ele não vai entregar, porque ele quer algo maior para a gente. Agora, para Jó não mexeu, tanto é que ele tirou tudo da vida de Jó e Jó continuou fiel. Então, para ele não tiraria a salvação dele. Então, ele teve acesso a tudo ainda aqui. Então, embora não há uma promessa bíblica de que nós teríamos acesso a tudo aqui na Terra, nós almejarmos isso não é um problema. Do ponto de perspectiva bíblica, não embasamento para isso. Pelo contrário, a vida de Jó para mim é um grande exemplo de que nós podemos ter tudo ainda aqui, se isso não for tirar a gente dos trajetos. E é uma intencionalidade, tem uma escritora chamada Ellen White, e ela escreveu que há injustiça na Terra, e essa injustiça ela é perpetuada. Deus sabe, ele poderia resolver? Poderia, mas ele deixa porque o pecado existir, para que nós possamos ter a possibilidade como humanos de trabalhar e servirmos para nós mitigarmos esse nível de injustiça no mundo. E ele potencializa pessoas que querem viver dessa forma. Então, quando você me fez a pergunta de por que eu entendo que tudo isso dá para se viver em equilíbrio, é porque eu me inspiro muito também na história de Jó, que viveu na sua potência em todas as áreas da vida. Então, eu acredito muito em abundância, e não em escolher ou, mas e. O artigo aqui é o e. Então, eu acredito em ter excelência na advocacia, em ter excelência no empreendedorismo, ter excelência numa missão, no voluntarismo, porque a vida é uma vida de abundância. É possível nós vivermos uma vida de abundância. Não tem que escolher entre um e outro. Eu posso viver muito bem as duas excelências. Porque as pessoas ficam muito presas no passado, né, Wesley? O passado que eu tive, ou eu faço isso ou eu faço aquilo, né? Então, muitas pessoas vão se apegando em várias coisas. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, e tudo hoje eu acho que de todo esse tempo é o momento que a gente mais tem acesso à informação, né? Mas você comentou, né? Não adianta só ter informação, né? É igual o livro, não adianta você só ler um livro. Você tem que ler e colocar em prática, né? Não vou colocar 100%, mas 10, 20, você já deu um próximo passo, né? E às vezes a pessoa está tão antenada na internet com aquilo que você tem, que eu não tenho, que aí vem a frustração. Por que ele tem? E normalmente hoje as pessoas bem-sucedidas na internet, você sempre ouve um ou outro falando, mas deve estar roubando, deve estar sonegando, né? E aí coloca obstáculos ali para provar para ele mesmo de que para ele fazer aquilo ou para ele ter aquilo, ele precisa fazer algo errado, né? E a gente consegue, né? Hoje esse mundo da internet ele deixa a gente um pouco em dúvida às vezes, né? Peraí, mas será que esse cara é um falso profeta ou não, né? Muito bom essa pontuação sua, Arthur, e eu tenho uma opinião muito clara em relação a esse ponto. Legal. Veja bem,
Realmente, nós temos aqui um conceito muito cultural, intrínseco do povo brasileiro. Nós temos a nossa origem, que é uma origem de miscigenação, é realmente uma mistura muito grande. Isso tem várias vantagens, nessa mistura de culturas, de origens. Então, nós não somos uma cultura só de índios, por exemplo, dos indígenas. Nós somos uma mistura de europeu, de asiático, de africano com índio. E nós temos uma mistura linda, que isso traz várias vantagens. Mas também, nós, historicamente, também temos várias desvantagens por conta disso. Uma das desvantagens é que nós acabamos que, como também temos territorialmente falando, são mais de quase 9 mil quilômetros de norte a sul, né, do Rio Grande do Sul até o estado mais longínquo, que, salvo engano, é o Amapá. Então, dá quase 9 mil quilômetros de distância de norte a sul. Então, nós também temos um país, além de ter uma miscigenação muito grande cultural, nós temos um território continental. Isso cria dificuldades. Então, nós temos várias culturas e países dentro de um mesmo país, culturalmente falando. Uma das coisas que eu acredito muito que nós temos aqui é uma teoria que no inglês eles chamam de underdog, que é um cachorro de rua. Por quê? Porque nós acreditamos muito... Olha a diferença quando a gente faz uma analogia entre nós e os Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América, quando todo mundo lá nasce, como que eles se intitulam? Aqui é American Dream. Ou seja, você vai ver um sonho americano e eles dizem como que é a terra deles. A terra deles é aqui where the dreams comes true, onde os sonhos se tornam realidade. Então, essas bases, you can do it. Olha só, então eles acreditam que a terra deles é a terra onde os sonhos se tornam realidade, eles acreditam que ali é o lugar onde eles podem vencer, e eles acreditam que, faça, apenas faça. Essas são as premissas que eles repetem isso tanto, de maneira tão forte. Então, quando alguém vai lá e tem um resultado, outra pessoa que vê aquele resultado, ela fica contente com aquele resultado, e aquilo ali não é um atentado ou uma ameaça a ela que não tem ainda. Ela, quando vê o resultado do Wellington, Wesley olha e fala assim, caramba, o Wellington conseguiu, ou seja, realmente aqui é uma terra dos sonhos, é só fazer que a gente consegue e vamos lá que nada é impossível. No Brasil, nós temos uma tendência natural do quê? Quando alguém do bairro, todo mundo tá ali, tem mais ou menos o mesmo carro, todo mundo tá, vamos supor, tem colocar aqui um carro básico do Brasil hoje, um Gol ou um Polo. Todo mundo tá com um carro normal. Se alguém vem, o Wellington vem, aparece do nada com um carro nem tão chique, mas um Corolla. Cara, o que o Wellington... O Wellington deve estar mexendo com o que esse Wellington está mexendo? O natural... A gente está falando aqui, veja, nós não estamos falando que todos são assim. A gente está tratando aqui de um recorte. O natural de um brasileiro é olhar e criticar a conquista do Wellington. É olhar para você e falar assim, não, peraí, será que ele tá roubando, cara? O que ele tá mexendo? E as pessoas tentam achar alguma coisa para justificar o porquê você conseguiu isso. E isso tem muito a ver com a nossa matriz mental, com a nossa mentalidade. Há uma frase do Steven Pressfield que me impacta muito em relação a isso. Ele diz o seguinte: há um acordo tácito social para que todos permaneçam mergulhados na lama, e aquela que tenta sair é tido por traidor. Olha que forte essa frase. Há um acordo tácito social para que todos permaneçam mergulhados na lama. Aquele que tenta sair é tido por traidor. Então veja, quando alguém tenta sair daquela situação, o que é a lama? O que é estar mergulhado na lama? Na mesma condição que você nasceu. Que por algum motivo você foi condicionado àquilo naquele momento. Mas isso não é uma condição permanente. Aquilo foi uma situação onde você nasceu no jogo. A vida é um grande jogo. Cada um nasce numa fase diferente, numa área diferente geográfica do jogo. Infelizmente, isso nós não temos como escolher. Evidentemente que a pessoa que nasce no Afeganistão, ela vai ter uma dificuldade muito diferente de alguém que nasce no Brasil, alguém que nasce na Índia, alguém que nasce nos Estados Unidos. É diferente a realidade dela. Nisso não tem como controlar onde nós nascemos. Mas evidentemente que o ambiente, ele nos molda. Então, o nosso ambiente no Brasil, ele é esse ambiente de desconfiança, de não suporte ao outro. Quer ver um fato disso? Conta a história que um dos 3 fundadores da grande empresa nossa nacional, de orgulho nacional, que é a Embraer, que é uma das 3 maiores empresas de produção de avião do mundo, junto com a norte-americana e a francesa, que é o Boeing, a Embraer, etc. Então, o que ele conta, esse dono, Osiris da Silva? Osiris da Silva conta que um dia ele estava numa reunião lá em Copenhague, que era o encontro do Prêmio Nobel. Nesse encontro, quando ele se viu, ele estava sentado numa mesa de jantar com 3 dos homens que faziam parte do comitê que escolhiam as pessoas que seriam os ganhadores do prêmio. O Prêmio Nobel existe há mais de 124 anos, então foram centenas de prêmios entregues. E o Brasil nunca havia ganhado nenhum.
quando o Osiris faz essa fala. No passado, acho que teve alguma participação que o Brasil ganhou como cooperador, alguma coisa assim. O ponto é, o Osiris foi e perguntou, gente, por que nós nunca ganhamos um prêmio Nobel? Naquele momento do jantar, ninguém respondeu. Houve um silêncio. O fato é que o jantar permaneceu, a festa se estendeu. À noite, depois de algumas vodkas aqui, uma bebida, algum destilado aqui e ali, um dos três ao qual ele havia perguntado abordou de novo o Osiris da Silva e falou assim, Osiris, eu vou responder a sua pergunta. Acontece que todas as vezes que algum nome brasileiro começa a surgir, os próprios brasileiros atacam tanto esse nome que a gente acaba retirando de pauta, porque se nem a própria nação dele está apoiando ele, esse nome não ganha força, ele fica totalmente fora de disputa. E o Osiris teve essa grande sacada, ele trouxe isso, ele revelou isso numa entrevista no Roda Viva. Aquilo me chamou a atenção, eu fiquei pensando, caramba, olha só, isso era uma percepção minha. Quando eu vi esse relato do Osiris, eu falei, é exatamente isso. Nós, brasileiros, atacamos os nossos heróis. Uma coisa muito fácil de nós vermos isso na época da pandemia. Quando o Maradona morreu, a gente ainda estava em pandemia, severo, o lockdown lá, realmente eles viveram muito mais forte do que aqui. Eu tinha amigos lá que os carros passavam na rua como se fosse em filme, com aquelas, ameaçando as pessoas que saíssem de ir pra cadeia, etc. Foi muito mais forte e rigoroso do que aqui no Brasil. E estava em pandemia, é um país que tem 50 a 60 milhões de habitantes, todo o país, o Brasil tem 215 milhões, a gente tem mais de 3 vezes mais habitantes do que eles. E eles foram 2,5 milhões de pessoas na pandemia, encharcaram ali o 9 de julho e a Avenida Corrientes, que são as duas avenidas principais, onde tem o obelisco ao meio. 2,5 milhões de habitantes para um país que tem 60 milhões. No Brasil, não era mais pandemia, o Pelé morre. Sabe quantas pessoas foram para a rua? Pouco mais de 200 mil pessoas. E quem foi maior? O Maradona conseguiu um título, ainda questionava aquela mão dele que ele colocou. Não questionava a qualidade dele, mas o Pelé ganhou 3. Pelé levava o nome do Brasil para fora, onde não tinha nenhum motivo para ter orgulho nacional de ser brasileiro. A Argentina, em 1985, era a principal nação do mundo de crescimento. Na década de 70, ali, eles eram fortíssimos. Depois que enfrentaram várias décadas de crise. Olha a diferença. Os próprios ídolos brasileiros, os jogadores como Ronaldo, o Fenômeno, o Kaká, nem eles foram visitar participar da cerimônia fúnebre do Pelé. Então veja, se é em outro país, meu amigo, um Pelé da vida morre, esse país idolatra aquela pessoa, eles reconhecem o valor daquela pessoa. Nós atacamos os nossos heróis, nós destruímos. Talvez o único ainda que gosta de algum mérito, de alguma proteção é o Ayrton Senna. Mas sabe por quê? Porque ele morreu cedo. Porque se o Ayrton Senna estivesse vivo nas eleições de 2018, com o temperamento que ele tinha, ele escolheria algum lado, ou esquerda ou direita. Naquele momento, metade do país passaria a odiar o Ayrton Senna também. Então ele ainda é herói porque ele morreu cedo. Que dizem, né? Ou você morre herói, ou você viveu bastante para se tornar um vilão. No Brasil nós temos, infelizmente, nós não valorizamos as pessoas que conquistam grandes coisas. Então, voltando à sua pergunta, o ponto para mim é, nós como nação precisamos mudar essa mentalidade. Porque essa mentalidade acaba expulsando as grandes mentes. As grandes mentes do Brasil, muitas delas, por não conseguirem espaço no Brasil, porque o nosso sistema vão para fora. Ao passo que os Estados Unidos não só mantêm os melhores deles no país deles, como os melhores dos outros países também vêm para lá. Eles criam políticas que facilitam os gênios, as grandes mentes irem para lá. Então acredito que nós temos um material humano muito bom. Geograficamente o Brasil é um país maravilhoso, mas nós precisamos fazer alguns avanços e eu acredito muito que essa mentalidade de underdog, essa mentalidade de inferioridade que nós temos, de ataque ao sucesso ali, ela precisa ser eliminada. O teu sucesso, ele é maravilhoso. O sucesso da pessoa que está nos assistindo é maravilhoso. Quando alguém sucede, a maré sobe. Quando a maré sobe, todos os barcos que estão nesse mar também são elevados. Porque o mar sobe para todo mundo. Sim. É muito boa essa colocação, Wesley. E eu acho que dentro disso, você quis dar o exemplo de Jó ali, porque o Jó, teoricamente, teve alta performance em tudo aquilo que ele fez, né? Então, hoje as pessoas estão em busca dessa alta performance, né? Mas só que a busca dessa alta performance não é do dia para a noite, né? Essa alta performance, ela leva um tempo, você vai cair, você vai ter que levantar, você vai ter que ter tempo disponível, você vai ter que trabalhar um pouco mais. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Michael Phelps, né?
Que ele falou, o ano que eu mais ganhei medalha foi o ano que eu mais treinei. Aí perguntou para ele, o repórter, né? Quanto tempo você treinou no ano, né? Ele falou, quantos dias tem o ano? 365 dias. Eu treinei os 365 dias. Porque eu sabia que o meu adversário estava descansando, o feriado ele pegava ali para ficar com a família. Não que a gente, né, está colocando aqui para você ter alta performance, você precisa abrir mão de tudo, né? Eu sempre falo que tudo é o tempo. Hoje a gente está aqui com o Wesley. Você é casado, Wesley? Não, né? Então, você tem o Wesley com 33 anos, que não é casado. Você tem o Wellington aqui com quase 45, que tem 2 filhos e é casado. Então, são proporções diferentes, são momentos diferentes, né? Então, por isso que é legal primeiro que eu acho que não é legal você se comparar, né? Mas você tentar extrair o que tem de bom em cada pessoa. Isso eu sempre falo que é a forma mais rápida de você entrar e de você adquirir aquilo que você quer, fazendo mentoria, é você se espelhando naquela pessoa que está às vezes próximo de você ali, que faz melhor do que você, né? Eu sempre falo que é o caminho mais rápido, né? Mas pegando aqui esse gancho de alta performance, eu acho que o primeiro passo é você saber quem é você, né? Essa pergunta é muito boa. Quem é você? E esse é um dos grandes problemas das pessoas hoje, de forma geral. Isso é um dado até mesmo mundial, que as pessoas estão com uma dificuldade realmente de entenderem quem são de maneira muito, muito forte. E o que é você saber quem você é? Eu lembro que quando você me perguntou aqui no início, você perguntou, Wesley, quem é você? A primeira resposta minha foi, eu sou um filho amado de Deus. Isso já parte do pressuposto que antes de eu ser qualquer outra coisa, eu não sou advogado. Eu me formei em Direito e passei numa prova da OAB. Eu não sou isso. Isso é um ofício. O eu sou, ele é uma resposta muito mais profunda. Quando a gente vai para a origem disso, a gente vai ver que a própria resposta de Cristo, quando perguntaram quem você é, ele vai dizer o quê? Eu sou, eu sou. Eu nunca tinha entendido muito essa resposta de Deus, até eu estudar Friedrich Heidegger. Aí eu entendi quando ele foi explicar o que é o ser e o ente. Aí que eu entendi que a diferença toda vez que a gente vai o ser e o ente orbita em torno do ser. Todas as vezes que eu tento definir o que eu sou, quando eu pontuo algo falado, é ente, nunca é ser. Então, por isso que a resposta de Deus é maravilhosa, porque ele não diz, eu sou Deus, eu sou onipotente, eu sou onipresente, eu sou onisciente, eu sou... Ele não começou a falar dos atributos dele que seria ente. Ele falou, eu sou o eu sou. Aí eu entendi com a profundidade da resposta de Deus, que eu sempre li isso de forma rápida e achava que isso era uma coisa tão simples. E daí Friedrich Heidegger me ajudou a entender, eu estudo da filosofia, me ajudou a entender a profundidade dessa resposta que havia ali. Então, quando alguém pergunta quem nós somos, se você achar que é um grande equívoco hoje mundial, se nós superestimamos quem somos, nossa capacidade. Isso é um erro muito grande, porque evidentemente quando a gente vai analisar até mesmo fisicamente, no mundo, até mesmo se você for olhar pela visão do evolucionismo, nós somos seres criados. Quando eu sou ser criado, eu tenho que reconhecer que algo está acima de mim. Então, evidentemente, eu tenho que ter uma conexão com esse algo que está acima de mim. Aí eu entendo quem eu sou. Quando eu entendo quem eu sou, eu entendo por que eu fui criado. Quando eu entendo por que eu fui criado, eu entendo qual é a minha missão. Quando eu entendo qual é a minha missão, eu entendo quais são os description job, quais são as descrições daquilo que eu devo fazer, qual que é o meu objetivo de vida. Quando eu entendo o meu objetivo de vida, eu consigo fazer um plano de ação. Quando eu tenho um plano de ação, eu não fico perdido, porque eu sei quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, eu sei para onde, o que eu tenho que fazer, porque quando a gente sabe o que é ser algo, ser alguém, já tem evidentemente searas que você vai atuar e você vai trabalhar, e daí quando a gente tem um plano de ação, aí eu consigo ter alta performance, porque eu não vou conseguir ter alta performance se eu não responder todas essas perguntas previamente, porque hoje eu entendo que a maior parte das pessoas estão com tanta dificuldade disso, que elas hoje não estão estudando mais porque elas não querem nem ter essa identificação só como uma área social, só como uma área de ensino. Não, isso não me define. E daí isso vira aquilo que seria algo importante, você tentar buscar quem você é, acaba virando um problema, porque dela não quer ser nada, porque dela já acha que ela não é nada. E as pessoas hoje estão se denominando qualquer coisa. Tem estados dos Estados Unidos, que é uma república federativa, como aqui no Brasil é. Então lá tem estados como o Portland, a cidade de Portland, Keep Portland Earth, é o slogan da cidade, mantenha Portland estranha. Então lá um animal pode ser prefeito da cidade.
E porque lá o animal tem personalidade jurídica, personalidade. E aqui no Brasil não existe isso. Então você não pode nem deixar herança para o animal. Nos Estados Unidos, na maior parte dos estados, os animais têm personalidade. Então por isso que você pode deixar herança para um animal, para um gato, para um cachorro. Você já deve ter ouvido algum relato dessa situação. Por quê? No Brasil não pode, porque não tem personalidade. Nos Estados Unidos é possível, porque lá o desenho de vários estados é possível fazê-lo. Então veja que as pessoas estão caminhando por um caminho onde o questionar é importante até um ponto que você parte de premissas básicas. Como muitas pessoas estão tendo um relativismo como grande ideologia basilar para interpretar a vida, elas entendem que tudo é relativo. Mas elas não entendem que quando elas vão e afirmam que tudo é relativo, essa frase, tudo é relativo, ela é absolutista. Então, eu estou definindo o relativismo, que seria informar que tudo é relativo, usando uma premissa absolutista. E isso, Norman Gleiser e o Frank Turk, no seu livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, eles dizem que é a técnica do Papaléguas. Lembra do desenho do Papaléguas? Que ele saía andando, e daí do nada ele parava e o lobo continuava andando. Quando ele percebia, ele estava já estava no meio do nada, e ele olhava para baixo, daí ele caía e morria, né, teoricamente. Mas a técnica do Papaléguas é essa, quando a gente usa a lógica aristotélica do silogismo, uma premissa maior, uma menor e conclusão, a gente vai perguntar para a pessoa que defende o relativismo. Tudo é relativo? Ela vai dizer sim, tudo é relativo. Ok, se tudo é relativo, a sua tese também é relativa? Porque ele diz que não, ele diz não, tudo é relativo menos a minha afirmação de que tudo é relativo. Ou seja, a técnica do Papaléguas, a própria autodeclaração e afirmação do teoria do relativismo, ela já se cancela, porque ela usou um instrumento absolutista para defender o relativismo. Então, trazendo para o nosso ponto aqui, como que você vai ter alta performance se você não sabe aonde você está indo? É impossível ter, e por isso as pessoas estão muito perdidas hoje em dia. Então, por que eu consigo ter uma alta performance na minha vida? Por que eu defendo e afirmo que eu tenho uma alta performance? Porque aquilo que eu me predisponho a fazer, eu faço. Então, a alta performance é o quê? Eu sei para onde eu vou, eu acabei de colocar, eu tenho um plano de ação, eu elaboro meu plano de ação e eu executo esse plano de ação. E em uma velocidade muito boa. A gente estava comentando isso daqui, que eu tinha, quando eu saí de casa com aos 13 anos de idade, que meu pai abandonou a minha família, eu tinha 9 anos de idade, aos 13 eu saio de casa para estudar fora no colégio agrícola. Quando eu vou para lá, eu descubro naquele colégio agrícola, que embora eu era bolsista industrial, tinha muitos colegas ali muito ricos que tinham morado em outros países. Daí eu percebi que tinham crianças também ali que falavam inglês. Eu falei, cara, como você fala inglês? Como que é isso? Não, dá pra você morar fora? Então, como assim? O que é isso? Inter o quê? Aquilo foi um universo totalmente novo pra mim, que eu fiquei deslumbrado com aquilo, e imediatamente falei, não, cara, eu quero isso pra mim. É sensacional falar uma outra língua, eu gosto de conversar, me comunicar. Quando eu via colegas conversando que também vinha nesse colégio, o IAP, lá no Paraná, e vinha pessoas dos Estados Unidos, da Itália, do Japão, da África, estudar lá, e conseguiam conversar com essas pessoas, quem sabia falar inglês. Aquilo ficava incomodadíssimo, que eu estava limitado de interagir com alguém por uma limitação minha. Sim. Naquele momento eu decidi, com 3 anos de idade, eu vou falar inglês. Daí eu comecei a entender melhor, que daí eu entendi que tinha vários modelos de inglês. Daí eu entendi que não vou falar qualquer inglês, eu vou falar o inglês original, o inglês britânico. E eu defendi que eu aprenderia o inglês britânico. Até que aos 13 anos eu tomando essa decisão, e eu coloquei um plano, uma decisão, que até os 21 anos de idade eu estaria falando inglês. E por ironia do destino, da vida, eu não tinha controle sobre isso. Eu só estabeleci uma meta e um prazo. E comecei a trabalhar para isso. Aos 14 anos de idade, eu comecei a vender livro de porta em porta para eu conseguir, que eu tinha que pagar para fazer isso. Eu não tinha como pagar. Eu trabalhava já ali para pagar com o meu serviço. Então, nas férias, eu comecei a vender livro de porta em porta, numa coisa chamada coportagem, e por meio da coportagem eu comecei a ter acesso a dinheiro, a comprar minhas coisas, a vender livro, bater na porta das pessoas, uma caixa de livro, uma caixa de roupa, viajar para algumas cidades, batia na casa das pessoas e vendia, propunha, recebia não, humilhação. A polícia vinha, achava lá no Rio Grande do Sul, achava que lá eu sou negro para eles. Então eu sofri muito racismo com 14 anos de idade, o pessoal chamava a polícia para mim, daí eu ia lá e eu ia justificar pro delegado que eu não era um criminoso, daí já vendia pro delegado, daí já me ajudava a entrar nas casas, e assim fui indo desses desafios. E isso foi dando, e o fato aqui, consegui juntar o dinheiro pela graça de Deus, e quando foi exatamente aos 20 anos de idade, eu consegui realizar meu sonho. Vivi 1 ano na Inglaterra, eu voltei de lá com inglês fluente. Depois chegou na pandemia, eu vi, cara, todo mundo vai sair dessa pandemia quebrado, detonado, eu preciso ter um plano de ação, porque em vez de eu sair com perda, eu quero sair com conquista dessa pandemia.
Imediatamente eu já comecei a fazer Lei Geral de Proteção de Dados pela PUC. 2 meses depois o Mega falou assim, Wesley, eu tinha acabado de finalizar um mestrado em Coimbra, na Portugal. Ele falou, Wesley, eu entrei para um doutorado na Argentina, em Buenos Aires, é muito fera, começa você a fazer. Eu falei, cara, acabei de entrar numa pós-graduação de LGPD na PUC. Wesley, você dá conta, ela botou uma pilha em mim, fui atrás, fiz a aplicação, passei, falei, cara, agora eu vou aprender o espanhol. Eu fiz lá para aprender o espanhol e para eu sair com um novo título. Sempre o sonho meu também ter doutorado. Eu sei que o fato que eu saí da pandemia já com o meu espanhol engatilhado, hoje também falo o espanhol fluente e estou no meu 5º ano de doutorado. Então tudo que eu me proponho a fazer, eu faço. Isso não me torna alguém melhor que ninguém, mas eu crio uma confiança muito grande de performar. Porque eu tenho um sonho, eu tenho uma visão. A partir dessa visão eu entendo qual que é o ponto A que eu estou e qual que é o ponto B que eu preciso chegar. Eu estabeleço um plano, porque ponto A com ponto B é uma distância que eu tenho que percorrer. Estabeleço as ações que eu tenho que ter e começo a viver isso. Na prática, não importa. Olha como é importante isso. Eu fui para esse intercâmbio com mais alguns amigos. E todos eles já tinham vivido alguns meses, pelo menos, fora do Brasil naquela época. Eles já tinham inglês de conversação muito boa. O fato é que o tempo passou e vários desses amigos, da época que nós fomos juntos para lá, eu falo inglês melhor que a maioria deles hoje. Mas por quê? De novo, não porque eu sou melhor que alguém, mas porque o tempo, a intensidade, eu tenho uma frase que eu adoro muito. A intensidade distorce o tempo. A intensidade distorce o tempo. Então, quanto mais intensidade eu coloco em algo, eu distorço o tempo. O que isso quer dizer? Eu consigo chegar mais lá naquele ponto B mais rápido, porque eu coloquei intensidade em algo. Então, eu consigo performar e consigo colocar um rate ali médio, ou consigo realmente aumentar a intensidade, eu distorço o tempo, ou seja, eu consigo encurtar, chegar lá antes. O fato é que eu continuei estudando inglês durante toda a minha vida. Hoje, meu celular é inglês desde 2013, quando eu fui morar na Inglaterra. Nunca mais deixou ser de outra língua. Então, essa intencionalidade é o que realmente a gente consiga ter performance. Quando a gente fala de performance, tem um livro chamado Hábitos Atômicos, do James Clear. Ele coloca ali dentro que se você for, isso é estatístico, se você for 1% melhor todos os dias, você em um ano, você não será 300% melhor, 365% melhor, você será 37 vezes melhor. Ou seja, cada vez que você é melhor, a totalidade é o dobro do que você já é. Então você consegue você melhorar 1% ao ano. Em um ano, você vai ser 37 vezes melhor. E aqui eu te pergunto, Wellington, como você seria? Cara, o que seria de você se o dia 31 de dezembro você fosse 37 vezes melhor? Nossa. O que seria você de casa, você no final do ano fosse 37 vezes melhor e 1% só? Só que, claro, você melhorar 1% hoje e mais 1 amanhã. O que acontece no nosso dia a dia? O que é a performance? Eu melhoro 1% hoje, não faço nada amanhã, não melhorei nada. No outro dia eu já piorei em 1. Ou seja, eu estou uma casa antes. Então, a performance é o quê? Você ter constância. E você só consegue ter constância para quem tem visão. Tem uma frase que é de conhecimento popular: só aguenta o barulho da obra quem tem visão da obra. Porque a obra, ela incomoda. É som, é poeira, é cansaço. Até parente vai lá e rouba um saco de cimento da sua construção. O pedreiro começa também a dar uma desviada quando o cara não é honesto. É muito prejuízo, problema, é só complicação. Quem consegue passar por uma obra? Quem tem a visão da obra. Quem fala, cara, eu sei o porquê eu estou fazendo isso aqui. Ele tem a visão. Então a performance, ela é entregue, ela é um instrumento daquele cidadão, daquele ser humano que tem uma visão clara para onde ele está indo. E daí não basta otimismo, não basta desejo. Você tem que ter estratégia e agir com intensidade e direcionamento. E eu não acredito em equilíbrio. Sim. Na vida, para qualquer coisa que a gente for atingir na vida. Esse negócio de, você tem que ter equilíbrio. Cara, não, para você atingir algo relevante, é no desequilíbrio. E daí você tem um livro do Flávio Augusto da Silva. Relevante, né? Relevante, sim, de grande impacto. É necessário desequilíbrio. Você deu o exemplo do Michael Phelps. O Michael Phelps come de 8 a 10 mil calorias por dia. Para quem tem o mínimo de noção aqui de que é comer isso, cara, eu faço 4 refeições no dia, o meu gasto basal é 2.200, eu preciso comer 3.600 por dia. É muito difícil comer 3.600 calorias no dia. Ele come 8 a 10 mil. Por quê? Porque ele nadava até 6 horas no dia na piscina. E ele falou disso. Eu fiquei por 2 anos treinando todos os dias sem parar. E porque ele falou assim, você acha que eu gostaria de estar lá?
60% do tempo ele disse: eu não gostaria de estar na piscina, mas eu ia porque era o compromisso dele. Isso fez com que ele tivesse uma margem tão grande, tão grande. E o mesmo se aplica quando você vai pegar a história do Mamba Mentality, que era o Kobe Bryant, que é um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Ele dizia disso, ele acordava às 4 da manhã, fazia primeiro, aí treinava, comia, dormia, aí depois vinha às 9 da manhã, que treinava, comia, dormia, 1 hora da tarde treinava, comia, dormia, 6 horas da tarde treinava, comia, dormia às 9 da noite. Ele fazia 4 sessões de treinos em um dia. Os jogadores normais fazem no máximo 2. Aí, ao longo do tempo, essa margem é colossal. E dele falava, qualquer jogador que tentar na pre-season, fazer alguma pré-temporada, não vai adiantar. Porque eu já estou muito acima dele. Uma pré-season para alguém não será o suficiente para tirar a margem para construir ao longo da minha vida. Então, ainda não tem como construir algo relevante sem estar em equilíbrio. O que o Flávio Augusto da Silva fala nesse livro dele, que se chama Ponto de Inflexão? Ele diz que é o desequilíbrio que trará um grande aprendizado e uma grande conquista na sua vida. O que você deve fazer é que você tem que fazer acordos. Ele é casado, eu acho que ele casou, salvo engano, com uns 22 anos de idade, com a... Fugiu agora o nome da esposa dele, a Luciana, e ele diz no livro dele que ele fez acordos claros com a esposa dele. Também teve filhos jovens, então ele tinha filhos, tinha esposa, e ele fez acordo. Então eles definiram, por X tempo, a gente vai ter esse tipo de vida aqui, evidentemente nós não conseguiremos fazer isso, aquilo e aquilo outro, porém é por tanto tempo, é até ali um prazo. Quando você faz acordos, essa estratégia que ele colocou para usar, faça acordos com a sua família. Aí você consegue. No meu caso, eu não preciso fazer acordos com ninguém, é só comigo mesmo. Mas aí depende muito. Porque aquilo que as pessoas acham que às vezes ter um filho ou uma esposa ou um cônjuge pode ser um ponto ruim, muitas vezes é ponto de força. Tem uma frase salvo engano, do Lao Tse. Ele diz assim: quando o ser amado profundamente por alguém te dá força, mas amar alguém profundamente lhe dá coragem. Olha que profunda essa frase. Sim. Então, ser amado por alguém profundamente, você cria força. Ou seja, geralmente quando você é uma criança, principalmente, uma criança que é muito amada, ela é uma criança forte. Sim. Porque ela é estável, ela se sente amada. Então, ela tem estabilidade emocional. Então, ela tem força. Agora, quando você ama alguém intensamente, profundamente, isso te dá coragem de agir. Então é muito comum você ver histórias de pessoas que tiveram filhos por conta de um filho que tinha que sobreviver. A minha mãe, mas só da minha mãe. Minha mãe não tinha estudo nenhum. Cara, minha mãe durante anos ficou dormindo 1h30 da manhã, 2 da manhã e acordava às 3h30, dormindo 2, 3 horas por dia, porque ela estava tentando estudar fora, para daí tinha que acordar de madrugada para estudar, para deixar o almoço pronto, que ela saía às 5 da manhã de casa, voltava só 1h30 da manhã. Por que ela fazia isso? Porque quem ama muito intensamente cria coragem. A coragem que ela não tinha tido antes para fazer alguma coisa, mas por conta de um filho que ela tinha. Ela amava alguém profundamente. Então, intrínseco por extrínseco, isso dá coragem, poder de ação. Ela tinha minha idade quando estava vivendo isso. Ela tinha 33 anos quando ela teve que encarar essa multidão de coisas acontecendo na vida dela. Sendo abandonada por um marido, se ver sem nada, a gente foi dormir no chão de uma casa, eu no colchão e ela no chão literalmente, durante um bom tempo até ter condição de comprar uma cama. Então, por quê? Porque quem é amado profundamente tem força, mas quem ama profundamente tem coragem. E a coragem te ajuda muito a performar. Sim. Para você que está assistindo essa aula aqui com o Wesley Moura, né, que está sendo uma aula aqui para mim, tenho certeza que para você também não é diferente, segue a gente lá no canal do YouTube, Spotify, se inscreve lá no nosso canal, curte, comente, faça com que o nosso vídeo vá para um número maior de pessoas, para qualquer lugar do país ou fora do país, como já está acontecendo. Então, o seu like, o seu se inscrever no canal é muito importante para nós. Não é isso, Wesley? Isso aí. Wesley, dessa fala que você teve agora por último, dá para ver muito bem que você se inspirou muito naquilo que sua mãe conseguiu e construiu numa carreira solo, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque às vezes quando eu começo a conversar com as pessoas e eu entendo um pouquinho ali da parte comportamental, o passado, né? E a gente até fala herança familiar, né? Uma maldição familiar. A gente sabe que isso impacta muito nos dias de hoje. Então a gente vê gente que é muito pobre, que continua sendo muito pobre, e a gente conhece gente que foi muito pobre e hoje é muito rico, né? Então, me explica um pouquinho aí sobre essa diferença, né? Porque
não tem um caminho certo, né? Não, Porque não existe. O ser humano é muito complexo. Há uma nós somos seres tão complexos, tão complexos. Então, quando a gente tem que tomar muito cuidado com muitas teses quando elas são construídas, porque evidentemente que é a ciência, mas a ciência é uma coisa que ela tem técnica. Essa técnica tem que ter um circuito para que você consiga reproduzir. Então, por isso que você não vai conseguir, por exemplo, comprovar. Por isso que tanto o evolucionismo como o criacionismo são teorias, não são teses, são teorias. Por que é uma teoria? Porque é uma teoria, porque não tem como você praticar. Como é que você vai reproduzir a evolução para comprovar? Impossível. Ou como que você vai conseguir reproduzir o cristianismo? Cara, imagina, você teria que produzir no laboratório a criação. Cara, impossível. Não tem como seres finitos fazerem o infinito. Então, por isso que são teorias. E o ser humano, nós somos de tão alta complexidade. Quando alguém tenta resumir o ser humano por arquétipos, etc., eu acho que a ciência muitas vezes ajuda, porque existem padrões, mas nós temos que tomar muito cuidado para não definir as pessoas. Porque cada ser humano é realmente muito único. Por isso que realmente cada digital, embora todo muito parecido, né? As mãos, quando a gente olha uma mão de uma pessoa que nasceu sem nenhum tipo de deformidade, ela é igual. São 5 dedos em cada uma, o formato dos dedos. Ninguém nasce, por exemplo, de maneira natural, não é o comum nosso, sem nenhuma deformidade. Um nasce com um dedo só, o outro nasce só com um toquinho. Não, o normal é uma mão. Uma mão são 5 dedos. E né, tem movimentos, juntas específicas. Você vai estudar anatomia, são os mesmos nomes, né? Do capto. Então você tem as mesmas definições. Então, só que nunca nenhuma digital é igual. Então, esse é o ser humano. Aparentemente, nós somos seres muito comuns. Nós temos a mesma cor, eu e você, barba, olhos, falamos, andamos. Talvez podemos gostar de várias comidas muito semelhantes, talvez podemos até torcer para o mesmo time, mas é impossível dizer que você e eu somos iguais, porque definitivamente, se a gente for olhar as nossas diferenças, elas são infinitas. Embora nós tenhamos muita semelhança. Então, existe esse contexto. Então, quando a gente vai falar dessa história de herança, até tem um livro que é do Patriarcas e Profetas. Ele tem uma página lá que ele fala sobre a história de Sansão. Em 3 parágrafos ele mostra exatamente, ela explica que havia quando a gente vai e a gente simplesmente começa a fazer algo, imagina que minha família até hoje não tem histórico de ninguém ser assassino, eu começo a ter um hábito disso, eu vou passar uma carga genética para o meu filho. Eu que nasci sem nenhuma predisposição para isso, o meu filho já nascerá com uma predisposição. Embora não seja uníssono isso no mundo da ciência, há realmente relatos e provas de que aquilo que nós fazemos de maneira repetida, ele tem alguma alteração, até mesmo genética, e isso transmite para uma nova geração. Ao passo que quando eu mesmo eu comentei com você antes, eu já fiz exame de DNA no laboratório Genera, que é conhecido como o maior laboratório de DNA, de análise até mesmo de ancestralidade, etc., da América Latina. E quando eu mandei meu DNA para eles fizeram uma avaliação, e lá dentro, por exemplo, tinha várias tendências de doença que eu tenho, facilidades de absorção de vitaminas e dificuldades para outras, se eu sou uma pessoa longeva ou não, e existem alelos terminais do gene que comprovam isso, com tudo tem link lá de estudos de Oxford, de Cambridge, etc. Então, tem muito fundamentado. Então, existe sim essa carga genética. Portanto, a vida é como se todos de nós fosse um carrinho no supermercado. Alguns de nós tem problema na rodinha esquerda da frente, alguns de nós tem problema na roda traseira direita, alguns de nós não tem um pegador, alguns de nós não tem a estrutura que coloca a cesta de alimento, não tem suporte, ou ela é muito pequena. Todos nós somos em tese no mesmo gênero, mas somos muito diferentes em nossas especificidades. E existe carga genética? Existe. Porém, assim como a tendência pecaminosa, assim como a tendência para a bebida, assim como a tendência para as drogas, assim como quem tem tendência para roubar, assim como são tendências, elas não são determinantes, nós não somos condicionados. Então, tendência é diferente de dependência, de condicionamento. Condicionamento é quando a pessoa está condicionada a ser algo. Então, nós estamos condicionados aqui a ser seres humanos. Nós não podemos escolher, não está em nosso livre-arbítrio escolher ser uma águia, ou escolher ser um urubu, ou escolher ser um peixe. Isso não está em nossa essência, porque isso é uma condição. Nós somos condicionados a ser seres humanos. Mas dentro do que é ser humano, nós temos livre-arbítrio, nós temos possibilidade de ser o que quisermos. Então, embora nós tenhamos tendências, e cada um de nós tem uma, tem pessoas que, cara, tem uma dificuldade muito grande. Se tiver sua clínica aqui, você deixar o dinheiro ali na porta, na sua gaveta, se guardar dinheiro ali de sua clínica na gaveta, tem pessoas que, meu amigo, é um desafio para ela gigante resistir para não roubar. Para mim, cara, eu não tenho, não é porque eu sou virtuoso,
É porque eu não tenho atração por aquilo, não me apetece olhar para aquilo e tentar absorver algo de alguém. Agora, evidentemente que para outras coisas, igual eu te falei de alimento, o meu ponto fraco é comer comida muito salgada. Eu gosto de botar muito sal nas coisas. Então é uma tendência, não é o doce. Então ter doce para mim, eu fui na fábrica da Lindt em Zurique. Cara, eu não comi um doce dentro da fábrica. Quando eu falo isso para as pessoas que gostam de doce, eu falo que você tá maluco, porque você pode comer livremente lá. Então assim, eu não comi nada porque não é o meu ponto fraco. Eu estava dentro de uma fábrica dos chocolates mais desejados do mundo e para mim aquilo não foi uma tentação. Então aquilo, veja, e a tentação é questão de novo, não é virtude, é porque para mim aquilo não é não é um atrativo, mas para outras pessoas aquilo é atrativo, então para ela vai ser uma tentação. Então, o que eu quero dizer com isso? Há tendências hereditárias? Há maldições hereditárias? Mas são apenas tendências. Nós não somos condicionados a viver conforme alguém realmente definiu. O livro que me fez ver e entender isso quando eu era criança, ele foi um dos primeiros livros que eu li, é um livro do Dr. Ben Carson. Não sei se você conhece, ele é um médico que ficou muito mais famoso. Eu li a história do livro do Ben Carson, eu tinha 12, eu acho 10 ou 11 anos de idade, um livro chamado Sonhando Alto. Ele era um negro, também filho de mulher que não sabia ler. É linda, tem um filme do Ben Carson, acho que tá no Netflix, é lindo esse filme. E quem fez o Ben Carson, é lindo esse filme, história real. Sonhando Alto. O filme acho que também é Sonhando Alto, é do Cuba Jr., que fez sabe aquele autor? Do Cuba Jr., que fez o Código de Honra e tal. Ele que faz o personagem do Ben Carson. O Ben Carson ficou mais famoso mundialmente agora porque ele concorreu em 2018 à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Ele era um negro. Ele é um médico tão famoso, porque você vai ver a história dele, mas ele ficou por muito tempo sendo o neurocirurgião mais famoso da história, porque ele foi o primeiro médico que negro conseguiu se formar na universidade que ele se formou em especialidade de neurocirurgia. Nunca nenhum negro tinha se formado nisso, porque eles não deixavam nem entrar. A história é sensacional dele. E daí depois ele vira, e não só vira, como ele é o primeiro a conseguir fazer a separação de cérebro de gêmeos siameses e os dois sobreviverem. Então, na história da medicina, esse cara impactou. Ele era até quinta série o pior aluno da sala, o mais burro, sendo reconhecido como o mais burro. E a mãe negra, todo mundo negro, ela era faxineira, só que ela faxinava a casa de advogados e de médicos. Ela via que na casa de advogados e de médicos tinha muito livros e não tinha televisão. E ela chegava em casa todos os dias do trabalho, via os dois filhos dela fazendo o quê? Sentados assistindo televisão. Até quando ela chegou, falou assim, chega, não quero mais isso, tirou a televisão deles e obrigou eles a começar a ler. Ela não tinha livro, mandou eles para a biblioteca. E eles então começaram a ler. E daí ela obrigava eles, quando ela passava roupa, por exemplo, fazer alguma tarefa doméstica, aí eles recitarem o que eles tinham lido. E daí às vezes eles tinham dúvidas, que eles também estavam aprendendo a ler. É quinta série. Algumas palavras não entendem, só que ela não sabia ler. Aí eles iam perguntar pra ela, mãe, o que é essa palavra aqui? Ela sempre dava um migué, desconversava, que ela não queria declarar que ela não sabia ler, tadinha. Então ela sempre dava uma desculpa, eu tô sem meu óculos aqui, vai lendo a palavra aí, e dela ia deduzindo conforme eles iam soletrando. A história é fantástica desse livro, porque ele, em pouquíssimo tempo que ele começa a ler, ele vai de pior aluno pro aluno mais destacado. Então a história dele muda totalmente. Então veja, é alguém que estava condicionado a ser o quê? A ser outro pobre, lascado, abandonado pelo pai também, com uma mãe sofrida, sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum acesso. Quando eu vi aquela transformação acontecendo na vida dele, e minha mãe me deu de forma intencional esse livro, os meus filhos também, eu li, eu me vi no Ben Carson, falei, caramba, então eu também tenho chance, cara. Eu também não tenho um pai. Isso não pode ser usado como maldição, pelo contrário, isso tem que ser usado como algo para catapultar a minha vida. E eu estava vivendo nisso, eu fiquei muito revoltado quando meu pai saiu. A criança sofre muito, ela não consegue lidar com isso. Até que um dia que eu, de novo, pela, sei lá, terceira, quarta, quinta vez, o diretor falou, olha, o Wesley está sendo convidado a se retirar. Desse internato que eu te falei que eu fui, chegou um momento que o diretor falou assim, olha, não dá mais, a próximo ato do Wesley vai ter que ser mandado embora. E daí foi um dos grandes pontos da minha vida. Meu tio vem conversar comigo, que é a figura de pai que eu tenho hoje. Quando ele senta comigo, ele fala assim, ele chama de filho, né, filho? E aí? O que aconteceu com você até agora realmente foi uma injustiça. Mas aconteceu, cara. Não tem como mudar. Isso aconteceu. Agora, como você vai reagir a isso, depende apenas de você. Até agora você tem usado isso como uma muleta para justificar o seu fracasso. Mas existe uma outra alternativa. Você pode usar tudo o que aconteceu com você para te catapultar, você pode dizer assim, apesar de isso, eu venci. O que você quer desenhar na sua história? O próximo ato que você fizer aqui, filho, você sai. Essa é a história que você quer escrever para você? E ele tem uma frase do Kelly,
que ele diz assim: o problema não são os problemas. O problema é como você reage aos problemas. Eu não tinha lido essa frase naquela época. Legal, bacana. Mas essa frase me deu uma grande iluminação na minha vida. Que os problemas nunca são o fim. Agora, como nós reagimos a eles, que de fato é o grande question mark, ou seja, o ponto de questão. Como eu vou reagir a isso que aconteceu? E pode notar de maneira irônica ou não, que todas as vezes que nós somos postos a isso na vida, alguma grande situação, é nesses maiores desafios onde de fato são as histórias que nós admiramos. Nós admiramos a história. O Ariano Suassuna, ele dizia, experimente, ele muito gozado, o jeito dele muito irônico, né? O Ariano Suassuna, um grande nordestino, maravilhoso, escrita, que escreveu Auto da Compadecida, etc. E ele tem uma frase que ele falava: ninguém aguenta alguém otimista o tempo todo. As pessoas aguentam alguém otimista até a terceira página. Depois, é insuportável você ouvir uma história. Ele fala assim, a frase que ele fala assim: toda história boa, os fatos que você vive bem, é ruim de contar. E tudo que é desgraça é bom de contar. E dele dá exemplo. Experimente chegar para um amigo seu e falar assim: olha, alguém chegou para você e falou: Wellington, como é que foi o seu ano? Eu falei, cara, janeiro eu destruí na venda. Chegou fevereiro, eu tive 8 promoções no mesmo mês. Chegou em maio, meu amigo, quando você estiver em abril, o cara você tá falando sozinho, ninguém quer te ouvir. Porque é horrível contar. Chato. É horrível contar a história boa. Agora, se eu me te contasse, meu amigo, o Wesley, cara, janeiro, bati meu carro. Fevereiro, cara, minha mulher me deixou. Chegou em abril, meu amigo, eu não tinha nada, a polícia bateu, penhorou tudo meus bens. Cara, ele te aguenta você ouvir até dezembro com uma sede de ouvir a sua história e entretido que a pessoa fica e contagiada de energia. Porque a história é boa, ruim de contar. A história ruim é boa de contar. Mas o fato é que nós, volta para a frase, não importa os problemas, importa como nós reagimos a eles. E por isso que é legal a história. Qual que é a história que eu gostava de ouvir? A história que você tem uma dificuldade gigantesca, que você conta 80% do tempo, mas aí lá no fim do filme, não é assim que os filmes bons são, que a gente gosta de assistir? No fim do filme, no último momento do filme, ele tem um momento de êxtase de vitória. Mas se aquele filme tivesse mais meia hora de vitórias, provavelmente o filme não seria tão bom. Porque a gente gosta de visualizar a parte boa. A gente gosta de presenciar a desgraça. Tá no nosso ser humano ele ter satisfação em ser uma witness, uma testemunha da desgraça. Por isso que todos os noticiários é de terror, é de morte, de destruição. Porque que a internet, o Twitter principalmente, ele é baseado no ódio. Porque o que dá engajamento é o ódio, não é o amor. Verdade. É o ódio, é destruição, é morte. Cara, isso engaja. Tudo que tem morte, destruição, alguém foi descoberto. Na internet, o tanto de visualização que tem um acidente, que tem... É morte, cara. O algoritmo já entendeu isso. Por isso que teve em 2018, nas primeiras criações de chatbot que fizeram, a Microsoft criou um perfil. E, cara, em 24 horas ele já estava com declarações, com o chatbot ele vai aprendendo sozinho, machine learning, né? Então ele interagiu sozinho. Então o chatbot, ele sozinho foi interagindo com a plataforma e ele como fazia os posts por ele. Em menos de 48 horas ele já estava com frases de nazismo, de tal. Aí ele falou, cara, isso aqui é uma ameaça. Não, cara, mas veja, é um machine learning. Ou seja, a máquina aprendeu com o quê? Com as interações sociais das pessoas. Então, aquele chatbot não é o culpado. O culpado são os dados que ele se baseou. Mas os dados que ele se baseou é a realidade das pessoas. Então, veja que nós, cara, o ser humano tem prazer na desgraça. E isso nós temos que tomar muito cuidado. Por isso nós temos que ficar alertas a nós. Principalmente com as crianças. Né? Principalmente com as crianças. Porque o que você alimenta é o que acontece. Você pega uma criança, você começa a querer ela em contato com cobra, com bichos perigosos. Cara, a criança naturalmente não tem medo. Teve um vídeo até ele foi muito questionado, não sei se você já percebeu. Fizeram a BBC mesmo fez um estudo científico. Científico porque tem o método, né? Eles colocaram um grande cenário assim, bebês e uma cobra, que eu vou chutar aqui que é jiboia, mas só pra você imaginar um tipo de cobra. Gigantesca, cara, a cobra. E o bebezinho começa a tocar, apertar a cobra. E evidentemente eles colocaram, deve ser pelo teste que as mães estavam vendo a cena também, as mães do bebê. Cara, zero medo. Ou seja, ninguém nasce naturalmente com medo. O medo ele é colocado por alguém. Tem um estudo também científico das pulgas. Já viu esse estudo? Não. Eles pegaram uma plataforma como se fosse um pote de tapoar transparente. E eles pegaram e jogaram muitas, centenas de pulgas aqui dentro. Você viu todos os pretinhos saltando, tentando sair. Então batia aqui em cima da tampa que fechou. Só que depois de algumas semanas eles ali dentro, eles já não tentavam mais saltar da altura da tampa. E depois eles tiraram a tampa.
Sabe quantas pulgas saltaram para fora? As mesas que estavam antes? Nenhuma. Elas todas pulavam só a altura inferior da tampa. Elas continuavam saltando, porque são pulgas. Mas nenhuma saltava mais do que o tamanho do recipiente. Só que elas tiveram filhinhos. Sabe quantos filhinhos saltavam? São filhos novos, né? Nenhum saltava para fora. Todos já nasciam condicionados a saltar até a altura da tampa. Porque é o que viu acontecer, né? E nós temos tendências genéticas, até no mundo animal isso é comprovado. O comportamento altera a sua perspectiva. O limite onde você acha que você pode enxergar. Mas isso é apenas uma perspectiva. Isso não é a sua realidade. A sua realidade, de novo, as pessoas acham que isso é papo de coach, mas a sua realidade é aquela que você estabelece para você. Não é possível você chegar a alcançar algo que você não consegue idealizar. Quem conseguiu chegar a encontrar o caminho das Américas, aqueles homens saíram de Portugal e da Espanha sem ter ideia do que eles iriam encontrar. Inicialmente eles queriam encontrar um novo caminho para as Índias. E esses homens saíram sem nenhuma noção do que eles iriam encontrar. Do novo, desconhecido. E encontraram. Então nós temos tendências? Temos. Mas não são condicionantes. Elas são apenas uma situação onde nós temos que ter em algum momento a perspicácia. Entender que nós não somos pulgas criadas dentro de um tapué. Nós podemos saltar para fora. Só que ninguém talvez teve a oportunidade de nos ensinar isso, porque ninguém saltou. Por isso que é importante você encontrar alguém que já caminhou esse caminho, alguém que já saltou ou que viveu fora desse pote, que está num cenário fora do pote. O peixe não sabe que ele está no aquário. O universo para o peixe é o aquário. Ele acha que ele está bem ali. Não sei se você já viu um filme chamado O Quarto de Jack. É um filme sensacional. A criança foi criada dentro de um quarto com a mãe. O cara foi e sequestrou os dois e eles nasceram, a criança nasceu dentro daquele quarto. E ele nunca mais saiu dali, nunca mais saiu durante toda a sua infância, até que alguém vai e consegue liberar eles. Uma maldição na vida desse menino, cara. Ele não, na cabeça dele, depois que ele é liberado e solto, a mãe já tinha evidentemente vivido um tempo fora, mas a criança, depois que foi liberada pra lá, ela começou a pedir pra voltar pro quarto da prisão. Isso é uma mensagem que eu queria deixar muito pras pessoas aqui, muito mesmo, muito mesmo. O ser humano, desde Aristóteles, declara isso. Você pegar o livro A República de Platão, a lógica aristotélica, os ensinamentos de Sócrates, eles colocam todos, são uníssono em relação a dizer, o ser humano naturalmente, a maior parte da população quer ser escrava. Ela deseja ser escrava. Se você vai para os registros históricos bíblicos, pega o povo de Israel, quando o pessoal sai de Babilônia, cara, o caminho que eles foram libertos não deu poucos dias. Quando eles chegam em frente para o Mar Vermelho, o que eles falaram? Quando eles avistam o povo do Egito vindo para derrubar eles, para destruir eles, eles olham para Moisés e falam, você tirou a gente de lá a gente tinha comida, a gente tinha um lugar para dormir, para a gente morrer aqui. Eles já estavam querendo voltar a ser escravo. Em poucos dias depois de serem escravos, eles eram mortos, estavam 4 séculos, mais de 400 anos sendo escravos. Eles pediram para voltar. Aí você fala, mas foi só aí? Não. O relato bíblico você começa a ver várias vezes. Você tirou a gente de lá pelo menos a gente tinha carne. E depois eles reclamam que não tinham carne para comer, só tinha maná. E depois eles reclamam que não tinha maná, porque não tinha nada nisso para comer. Daí Deus vai dar maná. Não, mas agora só tem isso. Lá a gente tinha carne. Aí Deus vai e joga condorcito, que diz a história que até quase a cintura de tanta ave que Deus mandou vir para eles comerem. Ele falou, comer carne, depois agora você vai comer carne. E depois reclamava, não tem água. Cara, tudo é reclamação. Eles sempre citavam lá, pelo menos na época da escravatura. Nós lá tínhamos alguma coisa. É natural do ser humano querer ser escravo. Querer ficar no potinho igual a pulga. Sim. Só que nós não podemos entender que nós precisamos ver algo a mais. E só alguém que está fora dessa matriz vai conseguir enxergar que nós somos condicionados aqui. O mundo é muito maior do que isso que nós estamos vivendo. E nós só vamos conseguir ter acesso a isso se a gente ler os livros certos, se a gente estudar os livros corretos, para que alguém que está fora da nossa perspectiva consiga elucidar e aguçar, acender desse lado da nossa mente, que a nossa mente é fantástica. A neuroplasticidade é fantástica. Nós conseguimos, a partir do momento que devidamente provocados, termos participações e viver uma vida de sucesso incrivelmente fantástica, mesmo que desafiadora, mas incrível, se nós realmente tivermos uma perspectiva diferente. Para você quebrar a sua tendência natural, onde você nasceu, na sua condição natural, você precisa ter perspectiva. Quem tem um olhar diferente de fora, ele começa a ter um desejo.
A partir desse desejo, ela começa a ter uma vontade de sair. E dela desenha uma perspectiva, uma visão. Desenhando uma visão, ela consegue desenhar e saber entender a distância daquele trajeto mais ou menos. Com isso, ela consegue fazer um plano de ação. Com o plano de ação, ela começa a ter hábitos. Com hábitos, ela gera conduta. Com a conduta, um caráter. E a partir disso, ela começa a ter resultados diferentes. Mas tudo nasce com a visão. Com uma vontade de ter algo diferente. A partir da visão, criamos uma perspectiva nova. E com isso, tudo acontece de forma diferente. E dentro daquela estatística, 1% melhor todo dia, 37 vezes melhor ao longo de um ano. O que você pode ser? O que você pode fazer? Se você for 37 vezes melhor ao longo de um ano, com mais poderoso, com mais hábil, com algo mais capaz. E ali em Monte Twain, por que você deve ser poderoso? Porque os maus querem ser. E a diferença entre qual é a diferença entre manipulação e influência? Qual é? Qual é a diferença? Os dois usam a argumentação como um instrumento, certo? Sim. Os dois usam argumentos como instrumento, certo? Os dois vão usar lógica, inteligência, conhecimento. Então qual é a diferença de manipulação e influência? Difícil, né? Uma palavra: intencionalidade. Se a minha intenção ela é virtuosa, eu sou uma influência para você. Se a minha intenção ela é maldosa, eu estou te manipulando. Mas os instrumentos disponíveis para ambas as partes são os mesmos. O que vai mudar é a intencionalidade. Só que a intencionalidade ela é invisível. Sim. A gente pode julgar a partir de algumas provas, mas não tem como nós termos uma prova cabal e provar que você está mal intencionado. Por isso que ela é algo virtuoso, porque é algo intrínseco do ser humano. Mas as ferramentas para você manipular ou para você influenciar, elas são disponíveis a todos. Se você é uma boa pessoa, não usar e entender quais são essas ferramentas, se você entende que você é uma pessoa virtuosa, usar essas ferramentas a seu favor, outra pessoa maldosa também vai usar das mesmas ferramentas para o seu malefício. Tem uma declaração de Hitler, no livro chamado 12 Regras para a Vida, do Jordan B. Peterson. E lá diz assim, as pessoas têm tendência a querer ser escravos e elas preferem, você consegue manipular as grandes massas a partir das mentiras maiores que existem. Porque as pessoas partem do pressuposto que uma pequena mentira elas também contam. Então todo mundo conta uma pequena mentira. Agora, uma mentira muito gigante, ninguém vai ter ousadia de fazê-lo. Então quem tem ousadia de fazê-lo, consegue manipular as grandes massas. E delas compram a ideia. Essa é uma declaração de Hitler, cara. E ele fala, as pessoas querem comprar as grandes mentiras, elas preferem. Elas vão defender até a morte. Hitler usou um instrumento da persuasão, mas a intenção dele, ele sabe muito bem, não era virtuosa. Não. Wesley, eu às vezes fico prestando atenção mesmo porque eu gosto de ver pessoas, né, que trazem um conteúdo que para mim só me engrandece, sabe? E às vezes tem coisa que você fala que parece ser o óbvio, né? Mas eu tenho certeza que tem muita gente ali se questionando, né? Porque se você assistir e prestar atenção na fala do Wesley, você vai ver que tem muita coisa que dá pra gente colocar no nosso dia a dia. Não é uma regra, né? Mas ele tá falando algo que deu certo com ele, né? E você tá replicando de uma forma bem genuína aqui com a gente o que deu certo com você, referente ao seu passado, que você, né, resolveu mudar. E eu creio que dentro desse tema aqui que você pegou, a cereja do bolo é a missão, né, Wesley? Porque não adianta nada a gente só querer ter e não servir o próximo, não ajudar o próximo, não ter uma missão, não poder proporcionar para as pessoas aquilo que talvez não puderam proporcionar para você quando você era pequeno, quando você era adolescente, né? E quando que você conseguiu enxergar essa missão? Já com 13 anos? Não, Wellington, eu fui amadurecendo, eu fui em busca de muitas coisas, até porque esse é um questionamento que as pessoas fazem comigo. Wellington, como eu ter uma missão? Me explica um pouco melhor. O que você tem para nos dizer, Wellington? Veja, eu sou advogado por vocação. Eu entendo que durante todo esse período da minha trajetória, eu tive a oportunidade de desempenhar, na verdade, desde de criança. Eu acho que tem uma carga também genética nisso, porque o meu pai ele era muito bom empreendedor. Ele era, deixa eu definir, ele é muito bom. Ele não era muito bom empreendedor, corrigi minha frase. Meu pai ele gostava muito de empreender, mas acabava que ele não tinha que a gente acabou de conversar no tópico anterior sobre a questão de ter uma performance. Então ele conseguia ter um picozinho de coisa boa e depois se perdia. Então ele não tinha
realmente constância para fazer aquilo. Mas ele tinha essa tendência natural de querer fazer algo diferente, novo, fora da caixa. Eu também era um excelente vendedor. Então eu acho que eu acabei herdando alguma coisa também hereditária, coisa boa em relação a isso dele. Porque minha mãe já é mais introspectiva, já é mais aquela pessoa regular. Ela é a pessoa que mantém com cadência tudo que faz, cada centavo conta. Então ela é essa pessoa mais introvertida que tem essas aptidões. E ele já era a pessoa mais arrojada, do arriscado, inovado, fazer, de sair, de viajar. Então são perfis bem diferentes. E eu acabei tentando também incorporar um de melhor que um dos dois tinha, embora eu fiquei pouco tempo, né, convivendo com o meu pai, porque mesmo até os 9 anos de idade, ele sempre estava fora. Mas eu acredito que tem alguma carga genética que eu pude herdar em relação a isso. Então eu vou dar crédito também, dar a César que é de César, né? Então, em relação a isso, eu nunca tive dúvida sobre ser advogado. Eu vou chegar na missão, mas eu nunca tive. Porque eu realmente queria usar, eu sempre lutei muito por justiça. Lembra as minhas coordenadoras, a professora Carla, que é uma mulher que foi diretora minha por muito tempo, coordenadora. Ela falou, Wesley, você me dava muito trabalho. Você queria defender a causa dos outros, você queria lutar, você queria fazer diferente, você não queria fazer o que todo mundo, o que a gente colocava lá, você questionava os planos e tal. Eu falava, cara, esse cara vai ser um excelente advogado. E eu tentava me convencer de outras coisas. Tentava me convencer a ser médico. Minha família queria que eu fosse médico. Alguns queriam que eu fosse até pastor, porque daí eu também tinha conhecimento, porque eu estudava muita Bíblia a fundo. Cara, você tem que ser pastor, mas veja que quando você tem algumas aptidões, você pode aplicá-las em qualquer área da sua vida. Você pode ficar bom em qualquer área que você estudar. Essa é a verdade. Uma pessoa que ela é dedicada, ela pode fazer qualquer coisa. Ela pode ser boa naquilo. Mas eu acreditava muito na advocacia. Então hoje eu estou empreendendo por quê? Eu estou empreendendo porque o meu sonho sempre foi de fato fazer algo novo. Empreender é algo que você tem liberdade de expressar a sua marca da sua forma no mundo. Você realmente gera valor da maneira mais genuína. Empreender é antilógico, é um desafio muito grande. Você sair, você produzir algo do zero, do início ao fim. Todo o sistema contra, 85% das empresas quebram, 78% da estatística dos Estados Unidos, que o pessoal acha que lá é muito melhor, muito diferente, mas também lá 78% quebra em 5 anos. Então é você jogar contra as odds, é você jogar contra todas as estatísticas contra você. Então esse jogo, ao contrário de me intimidar, esse jogo me encanta. Então eu tenho muito prazer em estar pisando hoje, cara, sem ter nenhum familiar para me ajudar, uma pessoa importante, ter nem sobrenome forte, nenhum lugar. Então realmente é fazer algo do zero e recomeçar a minha vida, porque eu fiquei 9 anos como diretor jurídico. Então, a fazer esse movimento agora é uma coisa, é um anticlímax. Todo mundo queria estar onde eu estava, ter a estabilidade que eu tinha, mas eu não acredito em estabilidade. Porque isso pode ser retirado a qualquer momento. Então, a minha tese, a minha teoria de vida é me tornar o melhor que eu posso ser. Eu preciso me tornar uma máquina letal. Aí você fala, poxa, como assim? Mas é letal? E esse entendimento eu consegui expressar ele melhor quando eu vi a explicação do Jordan B. Peterson sobre isso. Daí um entrevistador perguntou para ele, como assim letal? Você quer dizer letal mesmo? Sim, letal. Letal porque você tem que ser letal, mas não matar ninguém. Mas você tem que ser perigoso, o mais perigoso que você puder ser. Ser o mais sharp, que é a linguagem que ele usou, que é o mais afiado, o mais... Por que disso? Porque a virtude não está em você ser fraco. Ser fraco não é virtude. Verdade. A virtude é você ser o mais letal possível, e daí a virtude é você usar isso para o bem. Lembra que eu coloquei a diferença da manipulação e influência? O que é a diferença? Os dois podem usar muito bem, dominar muito bem as ferramentas da persuasão, mas é a intenção só, intencionalidade. Então, o veneno e o remédio, né? Exato, a dosagem. Por que é lindo o sacrifício de Jesus na cruz? Porque todo mundo sabe que ele poderia usar o poder dele e se livrar de tudo aquilo a qualquer momento. Ele tinha poder para destruir tudo, todo mundo, sair dali, mas ele não o faz. Então, só a virtude dessa... Agora, se ele fosse um fraquinho, não pudesse sair dali, não tem virtude nenhuma, ele não tinha escolha. Quem é fraco não tem escolha, você é dominado, você é trucidado, não tem escolha. Então não há virtude em ser fraco. E as pessoas confundem. Ele é muito humilde. Cara, não há nenhum mérito em você ser fraco. Zero. Ser fraco é a natureza natural das coisas. Se você não fizer nada, você vai atrofiando. A atrofia é o quê? É o não uso intencional intencional para você performar algo, melhorar algo, então você está regredindo. Nós naturalmente estamos regredindo. Nosso corpo só está em crescimento até os 28 anos de idade, geneticamente falando. Chegou aos 28 anos de idade, estagnou a partir dos 30, queda. 1% de perda de massa magra por ano. Se você não tiver lutar contra esse relógio biológico, você naturalmente está definhando. Essa é a realidade das coisas. Nós não estamos em reta decrescente, queda decrescente. Então, por isso da melhora constante. Então, hoje, eu fazer tudo isso, fazer esse movimento, que é absolutamente arriscado, mas é porque eu acredito muito
em Deus nós deixamos a nossa marca no mundo. E a Bíblia diz para nós sermos, eu sou uma pessoa cristã, para nós sermos a melhor versão que nós podemos ser. Acredito que tudo que Deus me deu de habilidade, possibilidade de trabalhar em vários estados, eu morei em mais de 10 estados no Brasil, tive a oportunidade de conhecer mais de 33 países no mundo, de fazermos missões em muitos países. E por que eu conto isso? Porque é uma oportunidade. Todos esses talentos que Deus me deu, eu acredito que eu tenho que usá-los. A parábola dos talentos fala exatamente sobre isso. Existe até mesmo a ciência, existe um princípio chamado que é o princípio de Mateus. Porque é o livro da Bíblia onde o Evangelho de Mateus fala que aquele que muito tem, mais lhe será dado. Aquele que pouco tem, o pouco que tem lhe será tirado. Essa é uma tese bíblica que é um princípio chamado princípio de Mateus no mundo da ciência. E eles provaram isso na prática. Que aqueles que mais têm, mais recebem. E aqueles que pouco têm, mais perdem e cada vez diminuem mais. Se você quiser usar um contexto popular para colocar isso, uma música de uma grande filósofa que registrou isso, foi aquela música dos anos 2000, que o de cima sobe e o de baixo... Esse é um grande filósofo, né? Mas é uma música boba, mas que também, embora o objetivo evidentemente delas não acredito que fosse essa, mas o princípio de Mateus, que a própria ciência fundamenta, é exatamente sobre isso. Então, eu acredito muito que a maturidade é como a sabedoria. A maturidade, perdão, é como a catapora. A maturidade é como a catapora. Quanto antes você tem, melhor. Uma criança que tem catapora, qual que é o risco de morte? Zero. Se um idoso pegar a catapora, altíssimo risco de morte. A maturidade é igual a catapora. Então, quanto antes, o que eu quero dizer com isso? Qual é a analogia que eu quero estabelecer aqui? Quanto antes, voluntariamente, ou seja, por desejo próprio, eu me exponho de maneira voluntária para a vida, para aprender algo, melhor para mim. Eu vou aprender a baixo custo. Eu vou sofrer, porque o sofrimento é inevitável. Sim. Mas o custo da operação é muito vantajosa para mim. É como você comprar uma ação quando ela está em low cost, ela está em baixo mercado. Tipo agora, nesse momento da economia que nós estamos vivendo, a gente está aqui em abril de 2025. Nesse momento, está todo mundo colocando na renda fixa. Mas pouquíssimas pessoas fazem um movimento contrário. Agora é hora de comprar as ações, porque elas estão custando menos. Embora quem esteja dando mais rendimento seja a renda fixa, tem alguma coisa aqui, mas não deixe de fazer aqui, porque é aqui que vai dar o efeito exponencial. Então veja que a massa vai toda aí, renda fixa. Mas o que realmente vai dar a margem de ganho é o quê? Meu amigo, ninguém está dando para que agora as bolsas estão lá embaixo. Muitas ações que você olha, se você olhar o papel, não faz sentido, porque ela não vai ficar aquele preço. Ele vai aumentar, é óbvio que vai aumentar. Olha o histórico, olha os últimos 20 anos daquela empresa. Existe uma média. Se a média é 30, ela está 15, meu amigo, você tem uma margem segura de ganho quando as coisas voltarem ao normal. Então, só que as pessoas geralmente caminham em manada, feito em manada. Então, a tendência das coisas é o quê? De maneira voluntária, nós fazemos algo diferente. Então, em cima dessa perspectiva do conceito de Mateus, princípio de Mateus, eu vivo na prática isso, de maneira voluntária me colocar. E eu entendi desde o início que eu preciso, além de existe a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide da hierarquia das necessidades. Aquela pessoa que está há 10 dias sem comer, ela tem uma necessidade. A pessoa que está há 3 dias sem beber água, ela não se importa com comida, ela quer beber água. Agora, a mesma pessoa que está há 10 dias sem comer, há 3 dias sem beber água, se você deixar ela 1 minuto sem respirar, o que ela quer? Ela quer a comida, ela quer a água ou ela quer o ar? Ela nem se lembra se ela está sem comer. Ela nem se lembra que ela está com sede. Porque existe uma hierarquia das necessidades. E pirâmide de Maslow, ela declara isso. Então, hoje eu entendo que é muito difícil falar isso para uma pessoa que está trabalhando pelo sustento, para comprar um almoço, para comprar uma janta. Eu entendo. Mas, quando a pessoa ela passa desse mínimo basal da pirâmide de Maslow, ela consegue compreender que, nessa perspectiva da pirâmide, ela consegue entender que daí ela precisa viver mais do que isso. Não basta só a gente sanar as nossas necessidades básicas e alcançar um sucesso financeiro, um sucesso no trabalho. A gente começa a entender que falta algo ainda. Pode perceber que essas pessoas altamente milionárias do mundo, quantas pessoas estão se matando, por que disso? Porque, cara, não é à toa. Pense um pouquinho, questione. Por que disso? Por que elas não estão completas? Por que eu acho, muitas pessoas pensam assim, por que eu acho que se eu alcançar a riqueza, eu vou estar bem? Só fala isso quem não tem o dinheiro. Porque quem tem o dinheiro está falando o contrário. Algumas pessoas têm dinheiro e estão falando que o dinheiro está sustentando ela, mas, cara, analisa um pouco mais de tempo, você vai perceber que essa pessoa vai mudar, a fala dela vai mudar. Ela vai mudar por quê? Porque existe a pirâmide de Maslow, que é um princípio também bíblico-cristão.
E nesse princípio diz o seguinte, que nós, a partir desse próximo momento, a gente vai conseguir entender que é o servir. Então, eu nasço, desenvolvo minhas habilidades e me estabeleço. Daí eu entendo que eu preciso continuar vivendo, agora eu vou servir, contribuir com a sociedade. E daí o quinto e último estágio, daí eu vou transcender. Ou seja, agora eu vou viver realmente, cara, de uma forma transcendente. Não, e daí o Aristóteles, Platão, vão dizer que aí você está vivendo já no mundo metafísico. Você entender que a sua vida já não é aqui nesse plano. Entende? Cara, isso aqui é pequeno, isso aqui é finito, é passageiro. Sim. Então a matéria não te limita. Então você começa realmente a viver de forma transcendente, ou seja, você transcende a matéria. O que é transcender a matéria? Você não está mais pautado pelo hedonismo, pelo seu prazer, seja pela comida, seja pelo sexo, seja pelo dormir, seja qualquer prazer que nós como seres humanos temos. Então transcender é isso, é você sair do nível da matéria. E você agora está vivendo na metafísica, além. Então o que te pauta mais não são essas coisas terrenas. Então não é um bem, não é um carro, não são ações, não são empresas, não são status social. Transcender é você sair disso. E isso uma conversa só vai entender realmente quem já está jogando esse jogo. Mas o game para mim são essas 5 etapas. Então a missão para mim entra sobre o meu servir e o meu transcender. Quando eu aplico a missão, e veja, durante todo esse tempo que eu estava trabalhando como diretor jurídico das multinacionais que eu trabalhei, em todos os estados que eu passei, durante todo esse tempo, nas minhas férias, eu sempre dediquei boa parte das minhas férias para fazer a missão. Só saía dinheiro de mim, eu só gasto. Volto de lá com suspeita de malária da Índia, vou ter com suspeita de malária, 6 quilos a menos, detonado, cansado, fisicamente destruído. Volto um tiçãozinho, preto, mais, já sou preto, eu volto mais preto ainda. Mas com o coração absolutamente repleto. Nesse momento eu consigo entender o que é transcender. Sabe, na missão da Índia, que foi agora em outubro, nós construímos uma escola na Zâmbia. Um ano antes nós construímos a escola na Índia. E quando nós chegamos lá, alguns de nós demorou 4 dias de viagem para chegar lá. 4, quinta, 6, 3 dias de viagem para chegar lá. Algumas pessoas saíram, na verdade 4, porque a pessoa que saiu, teve um promotor que foi com a gente, ele saiu do Amapá na terça-feira à noite, chegou aqui em São Paulo na quarta, saímos de São Paulo na quarta para a Índia, daí fomos de São Paulo para Doha, que a gente foi pelo Catar, o Qatar para em Doha. De Doha, daí pegamos outro voo, fomos para New Delhi, que é a capital da Índia. De New Delhi pegamos outro voo lá do México já e fomos para Jasurgunda. 4 voos, 3 dias e meio ou 4 dias de viagem, dependendo de onde a pessoa saiu. Eu saí de São Paulo, dei média de viagem, foi menos tempo, 3 dias. Chegamos na sexta-feira à noite no local. Muito difícil chegar nesse local, cara. Mais de 14 mil quilômetros de distância nós percorremos. Depois pegamos um micro-ônibus, né? Dirigimos um tempo até chegar nesse local. Quando chegamos nesse local, nos encontramos com centenas de crianças lá, eram 300. Na Zâmbia eram 1.350, na Índia eram 350. Ao final desse período que a gente ficou lá, nós construímos uma escola, entregamos muitos alimentos. Pela primeira vez eles comeram sorvete, pela primeira vez comeram frango, pela primeira vez comeram muitas coisas doces que nós levamos para eles, pela primeira vez receberam presentes, roupas novas. E ao final desse período, essas crianças, no último dia que a gente estava lá, fizeram uma cerimônia de despedida que foi a coisa mais linda da vida. E eles falaram o seguinte: Wesley, esse grupo aqui, eles chamaram um grupo de crianças, nós estávamos orando a Deus há 7 anos para Deus enviar alguém para nos ajudar. E eles oraram para o nosso grupo e falaram: vocês são respostas de 7 anos de oração. Quando você escuta isso, Wellington, você entende o que é transcender. Quando você vê os olhos daquelas crianças te olhando e você vê que você foi instrumento, resposta de oração de alguém, você começa a entender o porquê nós estamos aqui. Eu já tive muitas conquistas na vida, cara, mas nenhuma chegar próxima de quando eu tô lá, uma criancinha daquela que pra mim é tudo anjo disfarçado, te abraça, fala que te ama e te agradece por você ter vindo de tão longe e trabalhar de pedreiro para elas. O olhar que elas olham para você de amor, nada paga. E Deus colocou de forma intencional um prazer em servir, o que torna ainda mais gostoso. Sim. Porque a gente tem prazer em fazer. Não é como se a gente estivesse fazendo algo. Não, tem prazer. Deus deixou prazer nisso. Então, para mim, transcender, a missão nada mais é do que eu cumprir aquilo que é a minha obrigação como ser humano e como cristão de fazer. Eu não nasci para desenvolver habilidades e viver por mim. Eu nasci para desenvolver habilidades, para me tornar o melhor possível
o mais letal possível e usar isso para o bem, pela boa intencionalidade. E o Instituto Insight, que é a ONG que eu tenho, nosso propósito é servir, juntar pessoas para um propósito em comum e servir as pessoas do mundo. Nós fazemos ações no Brasil, nascemos na Amazônia, fizemos outras ações sociais lá. Bacana. E hoje nós temos essa como missão, como nosso core, levar a bondade e o servir a todos os continentes da Terra. Bacana, hein, Wesley? Muito bacana. Isso a gente não tinha conversado, né? Não dá tempo de a gente conversar isso nos bastidores, né? Sim. Então, o meu papel veio com poucas anotações, agora já está bem preenchido aqui, né? E foi muito legal o nosso bate-papo, conhecimento, e realmente essa questão da missão, né? Do transcender, que teoricamente eu não conhecia a palavra, mas não, né, o que é transcender, e você deixou isso muito claro agora no final. Eu gostaria que você passasse aí os seus contatos, Wesley, tanto de Instagram, do seu instituto também, mas depois claro. O Júnior vai colocar aqui embaixo, aqui em alguma parte desse vídeo aqui. Deixa sim. Você que está em casa e você quer entender um pouquinho melhor sobre o Instituto Insight, pode entrar no meu Instagram, que é Wesley M. Moura. Ficam 2 M's daí, Wesley M. Moura. Vai lá que já está na minha bio também, já tanto o arroba do meu escritório, que é o WM Advogados, como também o arroba do Instituto Insight. Entra lá, siga a gente. É um IG novo, nós tínhamos outro mais antigo, esse é mais do Instituto mesmo. Nosso site está ficando pronto, você vai poder ter acesso a um pouco do que a gente já fez no passado. Se você também tem o desejo de participar de alguma missão como essa, ou das nossas ações sociais, nós estamos reestruturando, né? Como disse, estamos vivendo um novo momento agora de empreendedorismo, então também estou tendo que me dedicar muito ao meu escritório novo, às minhas empresas novas, mas não vai ficar parado o Instituto Insight. Nós já temos alguns colaboradores, alguns parceiros que querem fazer coisas conosco. Então, se você tem o desejo de participar, siga o Instituto Insight, que a gente vai postar por lá. E você é muito bem-vindo para fazer parte disso. E o Instagram é esse, também quiser me acompanhar ali dentro. Eu estou num projeto novo, hoje é o número 48. Estou fazendo um Reels por dia, uma live por dia, que eu quero realmente conseguir fazer um pouquinho do que a gente fez aqui e transmitir e compartilhar com as pessoas. Nada que a gente aprende na vida pode ser para nós mesmos. Não pode ser o fim saber por saber. A sabedoria, ela envolve nós termos acesso a algo e compartilharmos isso para nós estimularmos outras pessoas. Lembre-se, se você ouviu até aqui, você ouviu que lá quando eu era criança, um dos primeiros livros que eu li que me ajudou a mudar a minha vida foi o livro do Ben Carson. Ler o relato da história dele inspirou para eu mudar também a minha vida. Então, se a minha vida puder, de alguma forma, impressionar a sua, chegou até você, eu quero que sirva de lição, porque você também é plenamente capaz de você transformar a sua vida. Que você possa pegar força nisso, se agarrar. Pode ser difícil, você deve estar passando por alguma situação que você talvez pense que você não tem habilidade de fazer. Você tem. É impossível você estar vivendo algo que você não possa transcender, você não possa vencer. É impossível. Se essa dificuldade chegou até você, é porque você necessariamente tem a habilidade de você transpor isso. Isso você pode ter certeza. Não será fácil, mas é porque é difícil que você vai sentir um prazer gigantesco ao vencer. E não espere uma motivação. A motivação, ela é a ação do motivo. É quando ela só vem depois que você já está agindo. Então levante-se, faça algo pequeno. Levante-se e simplesmente dobre o lençol da sua cama. Quando ele estiver dobrado, você vai olhar, talvez seja hora de você trocar ele. Talvez faça semanas que você não troca o lençol da sua cama. Você vai perceber que quando você trocar o lençol da sua cama, colocar um novo, você já vai sentir uma energia dentro de você. E daí você vai olhar talvez para a sua cozinha, talvez a sua cozinha esteja alguns dias já que você está sem lavar a sua louça. E daí você vai e lava a sua louça da cozinha, deixa ela limpinha. Você vai perceber que de novo você fez uma ação e você vai ter uma outra descarga de dopamina dentro de você. E daí talvez você vai sentir vontade de talvez limpar a sua casa também, seu apartamento, seu cantinho, talvez só o seu quarto. E você vai perceber que cada pequena ação que você faz te dá um estímulo e você vai sentir um pouco mais de ânimo. E daí você já vai ter um dia muito melhor. Talvez no outro dia você comece a ler uma página por dia, uma só, só uma página. Talvez você demore 5 minutos para ler uma página. Está tudo bem. Você lê uma página hoje. Comece por algo pequeno. Ninguém subiu uma montanha já no passo número 900. Toda montanha, o Everest, para alguém subir. Alguém deu um passo pequeno lá embaixo. Ele nem imaginava quantos passos ele precisaria dar até lá em cima. Comece pequeno. Cada pequeno passo conta. Cada pequena atribuição conta. Cada pequeno pensamento conta. Não menospreze o poder das ações. Tudo conta.
aquilo que você faz e aquilo que você não faz. O mundo está altamente conectado. Lavoisier já dizia que nada se cria, tudo se transforma. Nada se cria, tudo se transforma. Então cada pensamento transforma em algo. A sua neurociência, a sua neuroplasticidade transforma. O direito também é assim. Tudo no direito, cada ação tem uma reação. E no direito você pode, segundo o artigo 186 do Código Civil, você pode também cometer um crime por ação ou por omissão. Ou seja, a não ação também pode ser um crime. Quando você não presta ajuda a alguém, você também, foi uma não ação, mas você também vai ter um índice ali de você majorar a sua pena, por exemplo. Então, entenda, você não fazer algo já é uma decisão. Então decida por fazer. Wesley, não sei por onde começar. De novo, comece por dobrar a sua cama. Algo pequeno que você pode fazer. É impossível você dizer que você não pode fazer. Só se você estiver deitado de UTI em coma. Mas se você não está nessa condição, já agradeça a Deus, faça um pequeno passo e certamente isso vai te dar energia para você fazer outro. E vencendo um dia, amanhã você já vai ter mais energia para vencer o outro. Se você cair num dia, não se desespere. James Clear diz, um hábito para ser quebrado, quando você cair uma vez, James Clear diz, cair uma vez é um acidente. Se você falhar 2 dias seguidos, já é o início de um novo hábito. Forte essa frase, né? Uma vez é acidente. 2 dias na sequência, já é o início de um novo hábito. Então, se até agora você tem agido de maneira totalmente irresponsável, faça um dia hoje. Amanhã já será o início de um lindo hábito na sua vida. Muito obrigado, Wesley. Muito obrigado aí pelo recado final, né, que você acabou deixando aí para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Então, se você chegou com a gente até agora, não esqueça, vai lá, curte o vídeo, comenta, fala o que você achou, isso é bem bacana, né? Todos os nossos vídeos ali sempre tem algum comentário ou outro. Discordar da gente também, né? Sim. É muito bem-vindo. Até se alguém quiser discordar, sim, discorde, escreva profundamente. Toda conversar, né? Sim. A gente não quer só rosas, não, né? Exato. A gente quer uma crítica construtiva. Mas até hoje tem sido só coisa positiva. Então... É que, veja, só para finalizar a minha frase em relação a isso, quando tem só um vetor de um lado, é ruim. Sim. Veja, se você pegar uma arma, se você já fez tiro ao alvo, se você pegar tiro ao alvo só com uma mão, a sua precisão é muito ruim. Mas quando você coloca a outra mão, só que o que é a outra mão? São 2 vetores diferentes. Sim. Um vetor é para baixo, a outro vetor é contra. Só que os 2 vetores contra criam maior precisão do objetivo final daquela mão. Então, uma ideia divergente, um vetor diferente, de que energia oposta, as pessoas que têm um equívoco que acham que isso é algo pejorativo, pelo contrário, aumenta a precisão. Legal. Quando você vai fazer uma esfera, algo, modular algo, é o atrito que faz com que aquilo saia algo bonito. Então, o atrito de ideias é altamente relevante. Com certeza. Ô, Júnior, pega a nossa caneca aqui para eu entregar pro nosso. O Júnior tá quase dormindo ali já, cara. Não, que isso. O Júnior é um livro todo dia ali, ó. Wesley, essa caneca aqui é feita com muito carinho, legal. Tá? Muito Gentilcast, transformando vidas através do conhecimento. Muito obrigado. Então, sempre que você puder ali, que você estiver tomando um chá, um café, vou marcar vocês aqui. Alguma coisa lá, lembre-se de ser gentil com você. Hoje você foi tão gentil comigo e com as outras pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, mas não esqueça de ser gentil com você, tá bom? Muito obrigado, quero agradecer do fundo do meu coração. Obrigado a você pelo convite. Quer fazer algum... Foi muito bem recebido aqui. Foi muito bem. Agradecer, eu gosto muito de conversar. Legal, desde o início aqui foi muito bem. Desde as conversas pelo WhatsApp, todo o seu trato. Você realmente é um homem muito gentil. Que bom. Você faz jus ao nome do podcast. Que bom. E eu te agradeço muito pelo convite, agradeço muito a paciência de todo mundo que nos acompanhou até aqui. Sim. O Júnior também aqui, a paciência, o carinho. Então, legal. Muito obrigado por ter me recebido tão bem. Bacana. Muito obrigado, tá, Wesley? E até o próximo episódio do Gentilcast.